Gênesis 26 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele lhe disse: é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar este homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Coloque agora o seu pedido de oração diante do Senhor. Coloque agora a sua necessidade. Expresse aí mesmo no seu coração com Deus aquilo que você tem nesta noite a colocar diante do Senhor. Eu tenho certeza que a palavra vai falar ao seu coração e vai trazer essa resposta, porque aqui nós estamos numa comunicação direta com os céus. O Espírito Santo está perscrutando cada coração e está também vendo a cada uma das necessidades. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, que é viva, poderosa, infalível e eficaz, possa trazer respostas para todas as indagações aqui presentes em cada coração. Fala, Senhor, com Teu povo, como já tem falado através dos Teus cânticos, ó Pai, que possamos sair daqui nesta noite
revigorados pela tua palavra. A tua presença é o que nós mais pedimos, porque através da tua presença nós temos a paz, nós temos a tua proteção e nós temos a tua voz falando conosco. Assim nós agradecemos e desde já repreendemos todo o mal que queira trazer desconforto a qualquer pessoa que está aqui, a qualquer pessoa que esteja assistindo em casa. Se houver alguma dor, alguma enfermidade, estamos desde já repreendendo essas dores, repreendendo essas enfermidades, repreendendo todo o mal, toda perturbação, declarando saúde, vida e paz sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Se eu perguntar aqui nesta noite, qual a virtude mais importante na vida de um cristão, ou na vida de qualquer pessoa, eu talvez obteria aqui várias respostas. Talvez alguns diriam que a virtude mais importante é o amor, como realmente o amor é o maior mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Outros podem dizer que a maior virtude é a fé, outros podem dizer que a maior virtude é um caráter aprovado, outros podem dizer que a maior virtude é paciência. Enfim, eu obteria aqui várias respostas, mas eu tenho certeza que você há de concordar comigo que a virtude mais importante, mais fundamental, mais essencial na vida de um cristão é a perseverança. Porque sem a perseverança, o cristão não vai poder permanecer amando, o cristão não vai poder permanecer tendo uma paciência, ele não vai permanecer tendo fé. Enfim, eu creio que a perseverança é um pilar, é uma estrutura que mantém todas as nossas outras virtudes funcionando. E no texto de hoje, nós vemos um homem que venceu através da perseverança. Isaac, diz a palavra do Senhor, que ele estava numa terra onde havia fome. Fome, literalmente fome. Ninguém plantava ou colhia, a terra não produzia, não havia chuva, tempo de estiagem, tempo de sequidão. E nessas condições, qual é a primeira tendência que vem ao ser humano? É mudar. Eu preciso mudar deste lugar, porque neste lugar não está havendo forma de existência. Eu preciso sair daqui, porque aqui está tendo fome. Eu preciso ir para um lugar onde eu possa ter a minha manutenção, a manutenção da minha família, porque aqui já deu. Só que a terra que Isaac estava, a terra onde havia fome, era exatamente a terra que Deus havia prometido dar a ele e a seu pai Abraão, porque ele era descendente de Abraão. Deus prometeu a Abraão dar toda aquela terra, a ele e a sua descendência. Isaac era filho de Abraão, então aquela promessa era dele. Só que a tentação de Isaac naquele momento, como a tentação de muitos, era ir para o Egito. O Egito, famoso na época, a maior potência mundial da época, ali não faltava comida, ali não faltava abastecimento, porque o Egito é regado por um rio que se chama Nilo. E eles têm no meio desse delta do Nilo, chamado delta do Nilo, uma parte de terra que é fertilíssima. Ainda quando ou em outras terras está faltando água por causa da chuva, o Egito continua irrigado exatamente por causa das águas do rio Nilo. Tanto é que vocês lembram que tempos depois, no tempo de José, havia fome em toda a terra, mas no Egito havia mantimento. Exatamente por esse motivo, por eles terem ali as suas terras irrigadas pelo Nilo. Então a primeira tentação, a primeira tendência que vem no coração do ser humano, mudar de lugar. E Deus teve que falar com Isaac, dizendo: olha, fica na terra que eu te indicar. Fica aí, sai daí não. Fica daí, aí porque é aí que eu vou te abençoar. É no lugar que você está que eu vou te abençoar. Se Isaac tivesse ido para outro lugar, ele poderia depois dizer que o fato dele ter ficado rico, dele ter sido abençoado, porque ele seria abençoado de toda forma, ele ficaria rico de toda forma, mas aí ele iria atribuir ao lugar. Olha, eu fiquei rico, eu engrandeci porque eu fui para o Egito, lá havia condições. É a mesma coisa de dizer que Deus não é poderoso para nos abençoar em qualquer terra, em qualquer lugar, em qualquer condição, aonde nós estivermos. É a mesma coisa de nós dizermos que é o lugar
que faz a bênção, e não Deus, que é onde nós estamos, mas não. O lugar que você estiver, se for o centro da vontade de Deus para a tua vida, é ali que Deus vai te abençoar, seja em qual condição for. Eu costumo dizer que até mesmo, se você estiver numa área congelada, lá tipo na Antártida, e Deus te disser, olha, você vai prosperar aqui na Antártida, vendendo geladeira para esquimó, é nisso que Deus vai te abençoar. É exatamente assim. Então, é no lugar, se Deus disser para você, fica no deserto, que você vai ficar rico vendendo areia no deserto. É assim que Deus vai abençoar. Deus, Ele opera das formas mais estranhas. Ele queria abençoar Isaac numa terra onde havia seca, onde ninguém plantava, ninguém colhia, para mostrar que a glória era dele. Isaac permaneceu naquela terra que Deus mostrou para ele. Aí, queridos, acontece o seguinte, ele tem esse episódio em que Rebeca, sua esposa, era muito bonita. E ele ficou com medo que o rei dos filisteus, que a terra onde ele estava, que Deus havia prometido para ele, por enquanto estava na mão dos filisteus. Mas Deus já havia dito que eles iriam desapossar toda aquela gente, todos aqueles povos daquelas terras. Os filisteus, os ferezeus, os jebuseus, os heteus, os cananeus, tudo com eu. O eu não presta, né? O eu é uma coisa ruim. Então, aqueles povos que tinha no final do nome eu, seriam todos desapossados para dar lugar ao povo de Deus, que ocuparia aquelas terras. Aí ele estava lá na terra dos filisteus, ele ficou com medo que o rei dos filisteus colocasse o olho na sua esposa, achasse ela bonita e fosse tomar para ela. Então o que ele fez? Ele disse para Rebeca, olha, vamos dizer que nós somos irmãos, tá? Vamos dizer que nós somos irmãos, e aí ninguém vai me matar por causa de você. Mas eu costumo dizer que a emenda às vezes sai pior do que o soneto. Ele quase arrumou um grande problema para ele. Se não fosse alguém olhar pela janela e ver ele acariciando a sua esposa, não teriam descoberto que eles eram marido e mulher. Porque o irmão não ia acariciar a sua irmã da forma como eles viram Isaac acariciando a sua esposa Rebeca. Daí o rei Abimeleque chama eles e diz assim, olha, por que você fez isso? Você correu um grande risco. Poderíamos ter tomado a sua esposa e atraído maldição para nós, não faça mais isso. E o próprio rei deu ordem para que ninguém tocasse em Isaac e na sua esposa. Olha só, daí nós podemos concluir que nem era preciso Isaac inventar aquela mentira, arrumar aquela estratégia, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, podemos estar no meio de uma linha de tiro, no pior campo de batalha, no pior campo de guerra, Deus ali nos guarda. Você acredita nisso? Que o centro da vontade de Deus é o lugar de maior segurança para a nossa vida? Isaac estava no centro da vontade de Deus, porque se Deus mandou ele ficar ali, era ali que Deus ia guardá-lo, era ali que Deus iria protegê-lo. E não tenha dúvida, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é ali que Deus nos guarda e que nos protege. Não preciso mais contar o caso da Corrie ten Boom, porque vocês já estão cansados de saber, eu sempre contei que ela afirmou que o centro da vontade de Deus é o lugar de maior segurança para a nossa vida, tá? Quando eu estiver muito repetitivo, é coisa da idade, tá? Então vocês dão um toque para mim, pastor, o senhor já falou, fala assim, já falou, pastor. Aí eu me toco, tá? Então daqui a pouco eu vou ficar, com todo respeito, tá? O pessoal de mais idade, mas é coisa da idade, o pessoal de mais idade tem mania de repetir a mesma história várias vezes, né? Mas aqui não tem espaço para a gente ficar repetindo história. Tem que ser palavra nova todo dia. Então me ajudem nisso, tá bom? Só me dê um toque. Pastor, o senhor já falou. Faz assim que eu já vou entender. Tá bom? Se todo mundo ficar falando assim, ó. Já falou, pastor? Já falou. Opa, estou repetindo. Sempre tive medo disso. Enfim, chegou esse tempo, meu Deus. Que Deus esteja aplicando aqui um remédio na minha memória. Gente, então, Isaac não precisaria partir para aquela estratégia, ele não precisaria mentir, de jeito nenhum, Deus iria guardá-lo, e Deus mostrou isso.
Aí, o que é mais importante, mais legal, vai acontecer lá no versículo 14, versículo 12. Olha só que lindo. Isaac formou lavoura naquela terra, naquela mesma terra, e no mesmo ano, colheu a 100 por um, porque o Senhor abençoou. Simplesmente isso. Ficou naquela terra, semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, no ano da sequidão, no ano do estio, no ano que ninguém plantava, ninguém colhia. E o que aconteceu? Plantava um grão, colhia 100. Imagine se ele plantava 1000 grãos, colhia 100 vezes mais 1000. Meu Deus. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Não tem explicação. Quando o Senhor abençoa, abençoa. Não tem explicação. É porque veio um vento lá não sei da onde, trouxe umas gotas de chuva, talvez ele achou um lugar lá no meio da terra, onde saía uma água do subsolo. Não tem explicação, gente. Não tem explicação humana para os fatos sobrenaturais. A palavra já diz, sobrenatural. Não tem explicação humana. Não tem nenhum argumento natural. É o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o sobrenatural de Deus está sobre a tua vida. Aleluia! Deus irá te abençoar apesar de toda e qualquer circunstância. Apesar de toda e qualquer situação. Ai, pastor, mas nós estamos no Brasil. Não tem problema. Ah, pastor, mas eu estou nessa situação, o país está em... Não tem problema. Quem está em Cristo, não está em crise. Amém? Está em Cristo. Se você está em Cristo, você está em Cristo, não está em crise. Amém? Para com isso de achar que a nossa bênção depende da circunstância. Ah, eu seria mais abençoado se eu fosse lá para o país de primeiro mundo, lá para a Europa, lá para os Estados Unidos. Gente, eu vou te dizer uma coisa, nós estamos melhor que os países de primeiro mundo da Europa. Os países de primeiro mundo da Europa estão tudo em crise. Eles estão passando por um tempo difícil. O Brasil, para quem não sabe, alimenta 1/4 da população mundial. A cada 4 pratos de alimento no mundo, 1 sai aqui do Brasil. Já era esse negócio de dizer que o Brasil era o país do terceiro mundo, os países europeus eram os países do primeiro mundo. Se eles não tiverem o que comer, não adianta nenhuma tecnologia, não adianta nenhum avanço na área armamentista, não adianta nenhum avanço na área tecnológica. O que importa agora é a sobrevivência, é a comida. Então não adianta dizer, nós somos do primeiro mundo porque temos a tecnologia mais avançada. E a comida? Se você não tiver comida, vocês morrem de fome. E aqui no Brasil, por enquanto, o que nós temos é comida para distribuir para todo mundo, amém? E por enquanto, ainda temos a comida espiritual sendo distribuída. Até o momento em que a nossa liberdade for mantida, amém? Não quero ser chato, não vou falar mais de nada de política, de eleição, até o final do ano, até quando Deus mandar. Mas eu tenho certeza, o nosso Deus é Deus de direita, é Deus das coisas certas. Chega, nada desse lado desse negócio de esquerda, nosso Deus é um Deus de direita. Está na Bíblia, nosso Deus é Deus de direita. Ele mandou quando Pedro e os demais discípulos não pescaram nada durante a noite, lançar a rede para que lado? À direita. O caminho certo de Deus é o caminho direito. Deus age através das coisas direitas. Então tira esse negócio da esquerda da cabeça e tá bom. À direita. Tudo, você não vê nada de lado esquerdo. Então tira essa ideia da cabeça. Tá? Não importa quem está do lado direito. Pastor, não vou com a cara dele, não vou com o jeito dele. Não está do lado direito. É o lado certo, tá? Não tenha dúvida, tá? Não falo mais de política. Queridos, mas vou continuar sempre batendo essa tecla. O nosso Deus é o Deus de direita, é o Deus do lado direito, tá? O nome já diz, direito, certo, correto, caminho certo. Então, queridos, olha só. Deus prosperou Isaac naquela mesma terra, naquele mesmo ano. Ele ficou, a palavra diz, Deus diz que não, ele não ficou rico, ele ficou riquíssimo. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Pastor, mas não quero ficar rico. Não, o que tem de errado em ficar rico?
Se Deus quiser que você fique rico, amém. Por que você não vai querer? Chega de hipocrisia, né? Ninguém, não seja tão hipócrita, não quero ficar rico, não. Eu quero ficar pobre, permanecer pobre. Que isso, gente? Se Deus quiser que a gente fique pobre, só tenha o essencial mesmo, amém. Ele nunca vai faltar o essencial. Mas se Ele quiser nos dar mais, pensa que você tendo a mais, você vai poder distribuir. Você vai poder abençoar outras pessoas. Você vai poder fazer melhor, muito mais coisas, não é verdade? Então, para algumas pessoas, Deus, Ele escolhe, Ele resolve, Ele falou, olha, eu vou enriquecer essa pessoa, eu vou tornar ela rica, porque eu sei que essa pessoa administra direito, eu sei que essa pessoa vai distribuir, eu sei que essa pessoa não vai reter só para ela, eu sei que essa pessoa vai fazer o uso correto daquilo que eu vou colocar na mão dela. Então não tem nada de errado, se for pelos meios lícitos, fique bem entendido, então não tem nada de errado. E Deus resolveu então abençoar Isaac, porque tinha um propósito, era cumprimento da promessa. Deus falou que iria abençoar Abraão, ia tornar a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como o pó da terra, ia fazer com que por meio de Abraão e da sua descendência, todos os povos da terra fossem abençoados. E como é que os povos da terra seriam abençoados? Se Isaac permanecesse pobre, sem nenhuma condição. Veja bem, que depois de Isaac veio quem? Jacó. Jacó gerou seus 12 filhos e também a José. O mundo naquela época já foi abençoado por José. O mundo só obteve alimento por causa da vida de José. Cumprimento das promessas feitas a Abraão. A palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso para abençoar até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Olha, se você for fiel a Deus hoje, se você tiver um caráter íntegro, aprovado, obedecer a Deus na sua palavra, até 1000 gerações depois da sua vão ser abençoados. Ô glória, já pensou? Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, não sei mais o que netos, todos vão ser abençoados até 1000 gerações. A maldição de Deus, a palavra de Deus diz que vem até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção vem até 1000 gerações. Que maravilha, né? Como Deus é misericordioso, até nisso, né? Limita a maldição até a 3ª e 4ª geração, e mesmo assim é quebrada quando a pessoa faz uma aliança com Cristo. Já a bênção, as promessas de Deus são até 1000 gerações. Que maravilha, Deus é bom demais. Então, queridos, ali, Isaac ficou riquíssimo. A sua riqueza continuou a aumentar. Acompanhe no versículo 13. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Gente, invejoso é fogo, né? Invejoso é terrível. Diz o ditado que o sapo tem olho gordo, mas vive na lama. E é verdade, né? Se fizesse bem ter olho gordo, o sapo não viveria na lama. E tem gente por aí que fala assim, pastor, ora, tem misericórdia, estou arruinado, botaram olho gordo em mim. Pastor, tem misericórdia, ora, estou danado. Obra de inveja contra a minha vida. Gente, aprenda de uma vez por todas. A inveja não prejudica a vítima. O olho gordo não prejudica de forma nenhuma a vítima. Prejudica sim a pessoa que tem inveja, a pessoa que tem olho gordo. Esta sim vai ser prejudicada, porque não vai sair do lugar, vai ficar sempre na mesma, vai ficar sempre só de olho naquilo que o outro tem. Vai estar sempre cuidando da vida dele e a vida da pessoa vai sempre para trás, nunca para frente. E tem mais. A inveja que te lançam, o olho gordo que te lançam, vão contribuir para impulsionar você para o seu sucesso cada vez maior. Você crê nisso? Aconteceu na vida de Isaac. Taparam os poços que eles haviam aberto. E por que eles estavam tendo plantação e colheita? Porque eles tiveram essa estratégia de abrir poços.
Se eles não tivessem cavado, aberto poços e ficado esperando a água cair da chuva, não teriam plantado, não teriam colhido. Tiveram estratégia. Aí os filisteus que não tiveram a mesma estratégia, tiveram inveja. Quem não tem a mesma estratégia do vencedor, tem inveja. Me veio agora na mente essa frase. Quem não tem a estratégia do vencedor, tem inveja. Amém? Vou até, como é que fala? Registrar, direitos autorais. Frase do pastor João. Quem não tem estratégia de vencedor, tem inveja. Quem não tem estratégia de vencedor, tem o quê? Inveja, porque tem inveja do vencedor. Não teve a mesma ideia. Gente, o que tem de gente por aí copiando ideia, o camarada tem uma ideia legal. Basta ver, você abre um estabelecimento aí numa rua qualquer, que ninguém nunca pensou em abrir. Aí, para ter sucesso, daqui a pouco tem 10, 20 estabelecimentos abertos em volta dela, do mesmo ramo, do mesmo negócio, mesma coisa. Não é mesmo? É inveja, gente, só pode ser inveja. Então, aquele que não tem estratégia de vencedor tem inveja. Peça a Deus, Ele dá estratégia, Ele dá a condição, Ele vai dar o recurso. Aí Isaac, ele plantava, colhia 1 grão, colhia 100. Traiu inveja. Mas aí, a inveja fez com que os invejosos tapassem os poços, que era a forma de subsistência. Era a forma tanto dele irrigar a sua plantação, como ele dá a água para os seus rebanhos. Sem isso, sem o poço d'água, não haveria colheita e não haveria criação de rebanho. Porque diz a palavra de Deus aqui, que ele possuía não somente a lavoura, mas ele tinha também gado, ele tinha também toda espécie ali de rebanhos, muitos rebanhos. Então era essencial a água, e o inimigo foi exatamente naquilo que era o essencial. O inimigo, ele sempre vai tocar naquilo que é mais importante para nós. Mas o que Isaac fez? Olha só, no versículo de número, ainda tem mais, tem mais, além de tudo, no versículo 16, Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Poderoso demais. Olha como a prosperidade, o bom êxito incomoda. Será que Abimeleque não sacou, não percebeu que Isaac prosperando ali na terra dele iria trazer bênção também para o povo dele? Que falta de visão, que falta de percepção, que falta de sabedoria. Não, mandou sair de lá, expulsou a própria bênção do território dele. Aí Isaac foi para onde? Foi para Gerar. E aonde? No vale de Gerar. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar. Foi para o vale. Gente, seja no vale, seja no deserto, seja na terra seca, seja no tempo de estiagem, seja no tempo da fome, está mais do que provado através desse texto que Deus nos abençoa em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer condição, porque Ele é o dono da bênção. Não é o lugar, não é a condição, não é a circunstância, Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da bênção. Aplauda o dono da bênção, amém, glória a Deus. Amém, e o Senhor quer te abençoar. Você crê nisso? Só que você precisa ter essa virtude. Se você não tiver a mesma virtude de Isaac, não adianta. Deus vai querer te abençoar, você vai desistir no meio da jornada. E se Isaac tivesse desistido ali, o que teria acontecido? Nada de bênção, nada de mais colheita, nada de mais multiplicação de gado, rebanho, nada disso. Mas Isaac, ele perseverou, porque olha, era a virtude principal da vida de Isaac. Isaac foi, acampou-se no vale de Gerar, e ali ele se estabeleceu. O que ele fez? Já que o Senhor está nos abençoando onde nós estivermos, vamos cavar no vale,
vamos abrir poço no vale. E o que aconteceu? Ele reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Não tem jeito. Enquanto o vencedor, a pessoa que tem a presença de Deus, se ocupa em cavar, abrir covas, abrir poços, gerar condições, gerar recursos, o trabalho do invejoso é tapar, é entupir, é entulhar, é jogar pedra, porque não tem capacidade de fazer outra coisa, não tem estratégia para fazer outra coisa. Quer se vingar do seu oponente invejoso? Manda depois essa mensagem para ele. Vai ser um tapa na cara abençoado. Essa pessoa tomar jeito. Olha aqui, seu invejoso, essa é para você. Não tem aquelas diretas já lá no WhatsApp, no Facebook? Tem umas que é diretona mesmo. A pessoa já manda o recado na lata para a pessoa. Olha aqui, eu acho que às vezes os barracos que surgem, né? Entre as conversas de Facebook, essas coisas todas, rede social. Então, é uma ótima oportunidade. Manda essa palavra para o invejoso. Olha, quero te mandar uma palavra aqui que vai te abençoar a sua vida. Logo ele vai sacar. Essa pessoa está sacando que eu sou invejoso. Então, olha, Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. E aí os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Não tem como, né? Podia ser meio de pedra, pedregulho, areia. A bênção do Senhor estava com Isaac. Ele iria encontrar água como encontrou. Só que, olha só. Os pastores de Gerar, de novo, aqueles caras vieram atrás dele, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Essa água é nossa. Meu Deus, olha só. Não dão sossego, né, essa gente. Então, eles disseram, por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Mas sabe qual é a atitude do perseverante nessa hora? Não dá. Cavamos um poço, brigaram com a gente, entulharam, expulsaram a gente daquela terra. Fomos para o vale, cavamos outro poço, vieram brigar por esse poço, discutiram dizendo que o poço é dele. Então, fica para eles. Vamos fazer a nossa cova aqui e vamos nos enterrar aqui mesmo. Mas isso não é atitude de vencedor. A atitude de vencedor qual é? A atitude que Isaac tomou, disse assim, não, já que discutiram com a gente por causa desse poço também, vamos para outro lugar, que a bênção está conosco. Não podemos desistir. Desistir jamais. A atitude do vencedor é seguir em frente, ir em frente, enfrentando todo e qualquer obstáculo. Siga em frente. Não desista, persista, invista, insista e não pare na pista, porque só assim é que você conquista, amém? Essa é a atitude do vencedor. Aí, foram para outra terra, cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou o nome de Sitna. Olha só, vão contando aí comigo, já foi um poço entupido, outro poço cavado e discutiram, mais outro, 3, é isso mesmo? 3 ou 4? Já perdi as contas. 3. Depois de 3 vezes que os invejosos dos filisteus entupiram os poços, discutiram pelos poços, brigaram pelos poços, expulsaram Isaac da terra pelos poços. Mesmo assim, pela 4ª vez, Isaac mudou-se dali, cavou outro poço. Olha, veja bem, é estratégia, olha, não, Deus nos deu um negócio de cavar poço, vamos cavar poço. Descobrimos aí a forma certa, vamos seguir a fórmula certa. Aí mudou dali, cavou outro poço. O que aconteceu? Ninguém mais discutiu por causa dele. Isaac venceu seus oponentes invejosos pelo cansaço. É assim que você vai vencer. Vença pelo cansaço, vença persistindo, vença perseverando, vença seguindo em frente. Não tem como os inimigos invejosos alcançarem você.
Porque aquele que é vencedor, ele vence as dores e está sempre na frente. Ele deixa os seus perseguidores, oponentes, comendo poeira na estrada, e ele vai, segue em frente. E aí, nesse outro poço, ninguém mais brigou. Ele deu o nome de Reobote, aquele poço, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nesta terra. Agora, queridos, sabe uma coisa? Tudo isso contribuiu para que Isaac se tornasse o maior proprietário de poços naquela terra. O poço, naqueles dias, era um negócio de prosperidade. Pensa aí num negócio próspero. Isaac se tornou praticamente como dono da rede Ipiranga de postos. Tem Ipiranga em todo lugar hoje? Tem, né? Tem Ipiranga aqui, tem Ipiranga ali. Pergunta no posto de Ipiranga, tá? Pergunta, tem Ipiranga. O dono desse posto deve ser riquíssimo. Ou os donos, porque certamente são acionários. Os donos são riquíssimos, porque tem em todo lugar. Isaac se tornou rico como um proprietário de posto. Por quê? O poço, naqueles dias, era a mesma coisa que um posto de gasolina. Qual era o veículo usado pelos viajantes? Camelo. Camelo bebe o quê? Água. Água é a gasolina do camelo. Certo? E se não houvesse um lugar para abastecer, lá no meio do vale, lá no meio do deserto, os viajantes morriam junto com a sua montaria. Isaac abrindo um poço aqui, abrindo outro poço ali, quando passavam os viajantes: e aí, quanto que é para abastecer o meu camelo? Baratinho, gasolina aí está R$5 o quilo, o litro. Está R$5 o litro, o etanol está R$3,90, pode escolher. Mas naquele tempo era água mesmo, o combustível do camelo era água. Então pode beber à vontade, só deixa a sua contribuição aí, porque sabe, né, dá trabalho abrir o poço, tá? A água é para todo mundo, mas o poço quem cavou somos nós, então somos o proprietário. Isaac ficou riquíssimo com aquele. Se ele já estava rico de plantar e colher e multiplicar rebanho, agora ele estava rico, porque ele tinha uma rede de postos de abastecimento de água no meio do deserto. O que contribuiu a inveja para a vida de Isaac? Contribuiu para derrotá-lo? O que o olho gordo fez na vida de Isaac? Derrubou ele? Não. Multiplicou ainda mais a riqueza dele, multiplicou ainda mais a prosperidade dele, multiplicou ainda mais a bênção na vida dele, porque agora ele não somente era um agricultor, não somente era um criador de rebanho, mas ele tinha uma rede de poços de água, de abastecimento em todo o deserto ali de Gerar. Todo o deserto dali, daquele lugar, quem era o dono dos poços d'água? O Senhor Isaac, filho de Abraão. É assim que Deus faz, não é verdade? Então, tira isso da cabeça de uma vez por toda. A inveja dos seus perseguidores, a inveja dos seus oponentes, a perseguição daqueles que não querem o seu sucesso, não irão te fazer mal, só irão contribuir para o seu êxito maior. Isto é claro, se você perseverar, permanecer na vontade de Deus, permanecer na bênção do Senhor, isso só vai contribuir para o seu bem. E macumba, pastor? Macumba. E mandinga. E obra lá de não sei o que, nada disso, gente. É tudo obra de inveja. Quem faz macumba para o outro é porque tem inveja. Então, é tudo a mesma coisa, muda só o rótulo. Ah, mas pastor, mas tem uns trabalhos aí que é pesado. Não importa. O autor de todos eles é o próprio Satanás. A inveja é do Satanás. Foi o primeiro invejoso no mundo. Ele teve inveja de Deus, quis ser maior do que Deus no céu. Aí foi jogado para a terra essa praga aí, contaminou meio mundo com a doença dele, com o mal dele, que é a inveja. Então é dele. Ele só muda o rótulo para amedrontar as pessoas. Aí isso trava algumas pessoas. Colocaram meu nome na boca do sapo. E agora? Eita, e agora? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? E fizeram uma macumba pesada. Eu já contei aqui, mas eu sei que alguém vai fazer assim. Deixa eu só contar mais uma vez. Deixa o velhinho ficar satisfeito. Deixa. Eu morei numa casa que jogavam até galinha. Mas por que tem que ser preta, né? Por quê? Eu falo porque eu sou da cor, então posso... Não podia ser a galinha branca?
Por que preta? Até nisso os caras são preconceituosos. Ah, galinha preta porque vai fazer mais mal para a pessoa. Dá licença. Pode ver que em despacho só tem porcaria de galinha preta. Não tem nada de branca, é só galinha preta. Não, nunca vi vocês já viram galinha branca em despacho? Não, é porque... Aí depois, esses caras aí falam que a gente que é preconceituoso, intolerante religioso, eles são preconceitos também. Eles são preconceituosos. Então, botaram lá uma galinha preta no meu portão. Aí, eu falei, agora eu tenho que mexer com essa nojeira, tirar isso aí, botar num saco, jogar fora. Aí passou alguém naquela hora na rua e falou, chuta que é macumba, pastor, chuta. Falei, eu podia chutar para o portão do vizinho, mas vou ser educado. Tirei no saco e joguei fora. Aí, nós tínhamos um negócio, naqueles dias, que estava travadão com a aquisição de um carro. E no mesmo dia, Deus abriu as portas e eu encostei o carro ali, exatamente no lugar onde estava a macumba. Para os vizinhos de olho gordo, invejoso, ficar, olha... Ainda falei ali, manda mais, está funcionando, manda mais, joga outro aqui que amanhã vai ter outro carro encostado aqui. Era um carro bom, sabe, não era um carro zero, que eu nunca digo, mas era um carro mesmo, quase o melhor carro, o carro mais novo que a gente já teve na vida, né? E aí encostei ele exatamente ali, no lugar onde haviam colocado a galinha preta naquele mesmo dia. Lembraram dessa? Já tinha falado ou não? Já tinha falado, né? Já tinha, né? Os mais antigos já tinham ouvido essa, tá? Mas outras, olha, se eu fosse contar do tempo da infância, eu morei numa casa que era cercada de terreiros por todos os lados e de macumbeiro por todo lado. Eu pegava quase todo dia um saco de farofa, alguma coisa que jogava. Olha, em vez de jogar só o saquinho de farofa, manda também um franguinho, né, pô? Que entidade mais pobre é essa? Ficar jogando farofa no meu quintal? Joga um frango. Então, estou vivo até hoje. Já teve profecia que meu nome estava na boca do sapo, estava no terreiro não sei das quantas. Uma vez um endemoniado, eu fui expulsar o demônio de uma casa, o demoniado olhou para mim e falou, odeio você, vou te matar naquela estrada que você passa todos os dias de Kombi, está tudo preparado. Eu falei, se você conseguir passar por cima daquele que está comigo, do anjo que está comigo, tudo bem. E repreendi o demônio. Mas como ele sabia? Eu realmente, naqueles dias, eu fazia o programa na rádio lá em Santos, e foi o tempo que eu fazia as entregas de Bíblias, CDs com a Kombi. E todos os dias eu vinha de Santos pela Piaçaguera. E muitas vezes eu vinha, já era escuro à noite. Eu tinha um certo receio de atravessar essa estrada dirigindo a Kombi. O seu Antônio, que tem Kombi aí, peroeiro, ele sabe que quando bate aquele vento... ainda mais quando não tem morros nas laterais da pista, não tem árvore, a Kombi chega a balançar. E num desses dias, estava ventando tanto que eu quase perdi o controle da Kombi, ela ficou assim, dançando. Falei, misericórdia, Senhor, essa profecia do diabo não vai acontecer, não vai se cumprir na minha vida. Eu repreendo esses ventos, repreendo toda essa desestabilização desse veículo, eu declaro que eu vou passar aqui em nome de Jesus, e aí fui. Nunca aconteceu nada, porque o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Não dê crédito à voz do inimigo. Por que muitas vezes nós acreditamos mais na voz do inimigo do que na voz de Deus? Muitas vezes nós só temos a tendência de acreditar mais nas coisas ruins, mais na desgraça do que nas coisas boas. Pode dizer assim para mim. Porque, não vou contar essa ilustração de novo não. Mas vocês lembram daquela que eu falei? Camarada estava lá no escritório, não adianta, é uma tendência, né, de repetir, principalmente ilustrações, causos. Aí o camarada estava no escritório, veio um telefonema, daqui a 5 minutos você vai morrer. Passou 1 minuto, um bilhete embaixo da porta, falta 3 minutos para você morrer. Mais 1 minuto passou e alguém bateu na porta. Cuidado. Aí quando faltava 1 minuto para completar os 5, ele estava tremendo.
Ai, eu vou morrer. Ai, agora o que vai acontecer? Aí quando completou 5 minutos, abriram a porta e falaram, surpresa! Essa empresa resolveu homenagear o melhor funcionário do mês. Surpresa, você não vai morrer, não vai acontecer nada. Você acaba de receber um prêmio, da empresa. Que legal, né? Fizeram essa brincadeira. Mas deixaram uma câmera escondida, o cara estava tremendo. Porque ele acreditava que realmente aquilo ia acontecer, que era algum aviso do mal, do além. Que alguma coisa ia acontecer. Isso serve só para ilustrar, queridos, que a gente costuma acreditar mais nas coisas ruins. E se batesse na porta desse, mandasse um telefone dizendo assim, daqui a 5 minutos você vai ser abençoado, uma grande bênção, esses trote. Aí, de repente, alguém jogasse um bilhete lá na porta dele e falava, olha, daqui a 4 minutos você vai receber uma bênção que você não vai acreditar. Para com essa brincadeira, né? A pessoa ia ter essa reação, mas como era uma coisa ruim, acreditou. Se fosse uma coisa boa, não acreditaria, amém? Voltemos aqui para a palavra, amém? Então, aí depois que eles abriram esse outro poço, quarto poço, o Reobote, eles disseram, agora o Senhor nos abriu espaço, prosperaremos nessa terra. Daí, ele ainda foi para outro lugar, Berseba, com certeza ele ia abrir poços lá em Berseba também. De repente ele iria abrir novas filiais da rede de poços Isaac, porque o negócio estava dando certo, o negócio estava prosperando, ele não podia parar. Aí o que aconteceu? O Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou o Deus de seu pai e Abraão. O camarada que tem crédito com Deus é uma coisa incrível, né? Deus aparece para ele e conversa com ele, olha, e disse, não tema, porque eu estou com você e eu te abençoarei. Não tema, porque eu estou com você e te abençoarei, diz o Senhor para você nessa noite. Não tema, porque eu estou com você e te abençoarei. Não tema, porque eu estou com você e te abençoarei. Não tema, receba esta palavra nessa noite. Eu estou com você e te abençoarei. Não tema. Acredite. Pare de acreditar somente nas coisas ruins, acredite nas coisas boas. Aí o Senhor disse, eu te abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. O que Isaac fez? Para terminar. Isaac construiu neste lugar um altar. E o que ele fez? Invocou ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento. E os seus servos? Leiam junto comigo. E os seus servos? Cavaram outro poço. Agora eles não paravam de cavar poços. Virou mania. Eles encontraram a forma de ser abençoados. Vamos cavar poço. Vamos prosperar. Deus está dando prosperidade. Vamos aproveitar. Cavaram outro poço. Mas ele fez uma coisa que era também segredo da bênção dele. Construiu um altar, invocou o nome do Senhor. Primeiro de tudo o altar. E se ali ele construiu um altar, invocou o nome do Senhor, eu tenho certeza que nos outros lugares que ele abriu poço, ele também fez um altar, invocou o nome do Senhor. Como é que está o altar de adoração na tua vida? É através do altar levantado na nossa vida que nós obtemos vitória, que nós obtemos bom êxito. É ali que o Senhor se manifesta, no altar da nossa vida, amém? Todos nós temos que ter um altar, um lugar do nosso secreto com Deus. Eu tenho esse hábito. O dia que eu não tiro aquele tempo de oração com Deus, alguma coisa está faltando, não me sinto bem, é como se eu não tivesse me alimentado naquele dia, não tivesse feito aquilo que é essencial. Todos nós temos que ter esse altar de adoração na nossa vida, esse lugar de momento íntimo com Deus, esse lugar do secreto, não importa onde seja. Não sei se é num cantinho lá do teu trabalho, não sei se é no banheiro da tua casa, não sei se é no seu quarto, mas nós temos que ter esse tempo a sós com Deus, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, refletindo, meditando. E Isaac, ele cultivava isso na vida dele, esse lugar de altar, esse lugar de adoração, esse lugar de intimidade com Deus. Agora, queridos, para finalizar mesmo, eu dizia, no início, lembra? Que a maior virtude de um cristão, com certeza, é a perseverança. Agora eu quero provar para vocês, se Isaac não tivesse perseverado,
prejudicaria não só a vida dele, mas todo o futuro de uma descendência, de uma geração e de uma nação. Onde estaria hoje Israel? Será que haveria nação de Israel? Se Isaac ele tivesse desistido, não tivesse perseverado, não tivesse ido em frente. Olha, quantas pessoas dependiam da atitude de Isaac? Uma geração inteira, uma nação inteira. E a promessa do Senhor na vida de um homem é tão forte. Abraão na Bíblia é chamado amigo de Deus. Deus lhe fez uma promessa que abençoaria Abraão sobremaneira, tornaria Abraão famoso, tornaria Abraão rico, a sua descendência abençoada. E através de Abraão e da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. E hoje essa promessa se cumpre através da nação de Israel. Todas as nações da terra são abençoadas através de Israel. Não vou repetir aqui, mas os maiores prêmios Nobel vêm de Israel. As maiores invenções científicas em todas as áreas da ciência vêm de Israel. As melhorias tecnológicas, os equipamentos mais ultramodernos e essenciais para a nossa vida diária vêm de Israel. Não é da China, não é do Japão, não é dos Estados Unidos, mas é de Israel. Cumprindo-se a promessa que Deus abençoaria todas as nações da terra através de Israel. Mas a maior bênção que veio através de Israel para nós, o que foi? O Messias, o Salvador, que é Jesus. Nasceu lá em Israel e é a nossa salvação e a salvação do mundo. As bênçãos de todo mundo vêm de lá. Cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Agora, queridos, para mostrar que realmente a perseverança é um atributo, uma qualidade, uma virtude que não pode faltar na nossa vida, olha o que diz Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha só, é através da perseverança que nós adquirimos um caráter íntegro, um caráter maduro, e através desse caráter íntegro, desse caráter maduro, nada falta para nós. E se faltasse a perseverança, nada disso teríamos. Não teríamos esse caráter maduro, íntegro, que vem para nós através da perseverança. Perseverança. Agora, de acordo com esse versículo, como é que nós adquirimos perseverança? Essa virtude tão importante, ou mais importante do que tudo, na nossa vida cristã. Respondam comigo. Paga um pastel ali na saída para quem responder. Como que nós adquirimos perseverança? Primeiro que responder tem um pastel. Fala. Ah, quem respondeu? Vamos comer pastel ali na saída. É através das tribulações que nós adquirimos perseverança. Ora, aquilo na vida de Isaac não foi uma tribulação? Os camaradas entulhar os poços dele, ele tem que cavar outro. Foi tribulação, não foi? Foi através disso que ele adquiriu perseverança. Agora você vai, a partir de hoje, começar a agradecer a Deus pelas tribulações. Vai ou não vai? É duro, né? Ah, Deus, é duro que a gente pega, que nem aconteceu essa semana, pegar uma conta de água de 2.000, falar, ai, que tribulação, duro você falar, obrigado, Senhor, por essa conta d'água de 2.000, obrigado, Senhor. É duro, mas é através daí que a gente adquire perseverança, através dessas lutas que acontecem comigo, que acontecem com você, todos os dias da nossa vida. E agora, para confirmar, Romanos, confirmando isso aí, Romanos 5, 3 a 5, o que diz? Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? A
esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Eu vou dizer para você, que eu já disse aqui um monte de vezes, o ser humano pode viver até uns 3 minutos sem respirar, pode. O ser humano pode passar uns 3 ou 4 dias sem água, pode. Pode passar até 40 dias sem alimento sólido, pode. Mas não pode passar 1 minuto sem esperança, porque ele definha, ele morre, ele se acaba, sem esperança. Então, a esperança, que é essencial, é o combustível para a nossa vida. Esperança é essa capacidade que nós temos de esperar com paciência, perseverarmos, persistirmos. E essa esperança é produzida em nós através do quê? Romanos 5, 3-5. O que produz a esperança em nós? O quê? Não vou dar mais pastel não, porque essa está muito fácil. O que produz a esperança em nós? A perseverança. É a perseverança que produz esperança. E o que produz a perseverança em nós? As tribulações. A partir de hoje você vai sair daqui com uma nova visão do que é tribulação. E você vai querer até ter mais tribulação, não vai? Senhor, se a tribulação produz perseverança na minha vida, e a perseverança produz esperança, e a esperança produz um caráter aprovado, eu quero mais tribulação, manda mais tribulação. Vamos fazer essa oração agora? Senhor, manda tribulação sobre a vida? Ninguém quer. Ninguém quer. Já tem bastante. Então, se você já tem bastante, você já está com caráter aprovado, você está refinado como ouro, como prata escolhida, como prata seleta. Tal não está? Estou vendo todo mundo brilhando aqui, é porque está cheio de tribulação. Quando uma pessoa está bem brilhando assim, é porque está cheia de tribulação. Não tem como, não tem outro caminho. Então, olha só que maravilha, queridos. Qual a condição para sermos amigos de Deus, para alcançarmos a vida eterna, a salvação? É a fé em Jesus, certo? Mas se nós não tivermos um caráter aprovado, não podemos ser cristãos verdadeiros. Temos que ter um caráter aprovado. E o caráter aprovado advém da esperança, que por sua vez advém da perseverança, que por sua vez advém das tribulações. Olha como as tribulações são importantes na nossa vida. Produz perseverança, produz esperança e um caráter aprovado. Quando vocês veem alguém com um caráter bonito, um caráter aprovado, pode ter certeza que é essa pessoa que mais passa tribulação na vida. Pode ter certeza. Fala, como você tem um caráter tão bonito, tão aprovado? Tribulação. Agora a pessoa que não passa tribulação, está sempre na boa, nunca tem luta, também não vai obter perseverança, esperança e um caráter aprovado. Então, se você não quiser fazer a oração pedindo por mais tribulação na vida, pelo menos fique contente com as que você já tem. Pelo menos passe a dar graças a Deus a partir de hoje. Senhor, agradeço por essa tribulação na minha vida. Senhor, agradeço por isso, agradeço por aquilo. Você pode pelo menos agradecer pelas tribulações na sua vida? Quais são as tribulações? Ou quem são as tribulações na sua vida? Às vezes é quais são, às vezes é quem são. Não vai dizer que é seu esposo, que é sua esposa. Não, isso aí não é tribulação, é bênção, é bênção. É que você não viu as qualidades ainda, você só vê o defeito, mas você não está vendo as virtudes. Então isso é bênção na tua vida, tá? É meu sogro, minha sogra. Não é também, não é. Isso é bênção, pelo menos os meus são para mim. Então, a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, forças espirituais da maldade. Agora se você disser, o diabo é uma tribulação na minha vida, eu acredito. Mas tem uma tribulação na nossa vida que é pior do que Satanás. É a nossa carne, nossa velha e podre carne. Essa é uma tribulação, viu? Uma tribulação que a gente tem que carregar até o fim da nossa existência aqui. Mas também, lutando contra essa carne ruim, nós adquirimos perseverança, adquirimos esperança e adquirimos um caráter aprovado. Quando nós lutamos. Agora não vai se entregar na luta, não vai desistir.
porque aí o seu caráter aprovado não vem. Não vai desistir, porque aí você não vai adquirir esperança, você não vai ter a perseverança. Não desista, continue lutando contra todas as tribulações da vida, e você verá o resultado na sua vida. Amém? Fiquemos em pé.